Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre novos resultados do Banco Bradesco e um mega lucro que o Bradesco aí anunciou ao mercado, pessoal. O Bradesco lucrou 6,8 bilhões para o primeiro trimestre de 2026, uma alta de 4,5% comparando com o quarto trimestre de 2025. E será que agora, com essa alta no lucro líquido, perspectiva de melhora na inadimplência, alta do resultado para o ano de 2026 e 2027, será que o Bradesco estaria barato? Porque hoje, né, devido à queda na bolsa como um todo, o Ibovespa acabou desabando, as ações corrigiram, o Bradesco segue caindo aí quase 2%, né? Pegando aqui a queda de hoje, 1,58% no dia. Você pega aqui as ações preferenciais do Bradesco, que acaba sendo as mais líquidas, você vê uma queda de 3,89% e a ação ordinária acabou caindo aí 3,25%, até mais de 1%. O investidor 10 ali não está atualizado. Será que agora a R$16 o Bradesco ele é uma oportunidade ou uma grande cilada? Até porque o banco voltou a ficar cotado abaixo do valor patrimonial. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês descobrirem sobre o Bradesco e um segredo que o mercado não está prestando atenção, que poderia fazer o Banco Bradesco mais do que dobrar na cotação e ainda continuar pagando bons dividendos para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E detalhe que eu não possuo as ações do Bradesco na carteira do canal. Na verdade, os únicos bancos que eu tenho aqui é o Banco do Brasil, representando 39% da carteira do canal, que é um banco, inclusive, que eu acho que está mais barato do que o Bradesco e com uma tese de recuperação. O Banco do Brasil está passando por algo muito parecido ali com o Bradesco, né? Porém, para o ano de 2026. Então, quando ele se recuperar, ele poderia trazer um upside maior e melhores dividendos. E temos aí o Itaú, né? Ocupando a segunda maior posição da carteira, 28,15%, também seguiu caindo, isso para mim está bem barato e também está mais barato do que o Bradesco, olhando por uma outra perspectiva, né? Não só de valorização, mas olhando pela qualidade que o Itaú possui ao longo do tempo, né? Que acaba superando aí os seus concorrentes, como Bradesco e Santander. Mas como o foco desse vídeo é Bradesco, será que agora nessa região, abaixo do valor patrimonial, voltando a ficar cotado a 7 vezes lucro, será que, Pablo, é uma oportunidade? Primeiro a gente precisa dar uma olhadinha no resultado, né? De fato, o lucro cresceu. Quando a gente olha as receitas do Bradesco, seguem crescendo trimestre após trimestre, né? Então perceba que o Bradesco, ele finalmente voltou a uma crescente de lucro líquido, depois de muito tempo com uma alta inadimplência e aí limpando a carteira de crédito. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje o Bradesco ele é estrelinha, né? O mercado fala super bem, recebeu super bem o resultado do Bradesco. Você pega aqui o BBDC3, já aparece notícia para todo lado, tá? Bradesco lucra 6,8 bilhões, ai, lucro lá em cima. Aí todo mundo falando que agora o Bradesco é o melhor banco da bolsa. Mas, pessoal, lembre-se, né, que o mercado é cíclico. Detalhe que o Bradesco há 3 anos atrás, todo mundo falava mal. Falava que iria quebrar, falava que era um banco péssimo. E agora que a recuperação aconteceu, todo mundo quer comprar. Então, ó, muito cuidado com euforia para não pagar caro. A não ser, claro, que as ações continuem caindo. Aí sim pode abrir uma oportunidade bem interessante. É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Olhando aqui, continuando para análise de resultados aqui do Bradesco, a gente percebe margem financeira segue crescendo, margem com clientes também se recuperaram. Detalhe que o Bradesco, quando a gente compara com o Itaú e o Banco do Brasil, ele é o terceiro maior banco aqui do país em carteira de crédito. É o terceiro maior banco, né? Primeiro lugar está o Itaú, segundo lugar está o Banco do Brasil e terceiro lugar está o Bradesco, com a carteira de crédito de R$1 trilhão. Na realidade, né? Em segundo lugar estaria a Caixa Econômica Federal, em terceiro o Banco do Brasil, em quarto o Bradesco. Mas eu não vou colocar a Caixa Econômica, por quê? Porque ela não está listada na bolsa, então a gente tem que comparar as empresas que estão listadas no mercado. E a gente percebe que a carteira de crédito está crescendo. O único defeito do Bradesco em relação ao Itaú
é que grande parte da sua carteira de crédito está para a parte de pessoas físicas de baixa renda, pessoal. Ou seja, tá? O Bradesco ele tem uma volatilidade da inadimplência muito mais elevada do que o Itaú e do que o Banco do Brasil. Porque por mais que o Banco do Brasil tenha agro, ele tem ali a parte de PJ e também, né, de crédito consignado, o que acaba fazendo com que o banco fique mais resistente. Fora que o índice de eficiência do Bradesco acaba sendo o pior de todos, né? Que é quanto que o banco acaba gastando para gerar mais receita. Por mais que esse índice de eficiência siga melhorando com o passar dos trimestres, a gente vê que o Bradesco ele acaba sendo mais sensível em relação aos demais bancos. Então, o defeito do Bradesco a recuperação está acontecendo? Está. Mas ainda o que domina a sua carteira de crédito é o varejo, tanto para pessoas físicas de baixa renda, como para micro, pequenas e médias empresas. Olha o tamanho dessa carteira de crédito. Você pega aqui na calculadora, o Bradesco, dos 1 trilhão que a gente tem aqui, ó, de carteira de crédito para o Bradesco, tecnicamente, fazendo uma soma de 474 bilhões somado com 254 bilhões, grande parte aí da carteira do Bradesco está para a pessoa física de baixa renda e micro, pequenas e médias empresas, 66% dessa carteira de crédito. Então, pessoal, se a gente tem um ambiente de macroeconômico ruim, que é o cenário atual, a gente precisa o tempo todo ter uma gestão afiada do Bradesco, como acontece agora a gestão do Noronha. Se a gente pegar uma gestão que erre um pouquinho a mão, nem que seja muito, já era, tá? O lucro cai de novo, inadimplência explode, o banco acaba emprestando mal. Então assim, né? Aqui no Bradesco, o caso da gestão precisa ser ainda melhor. É aquele fato que o Peter Lynch fala, né? A gente tem que achar aquele tipo de empresa que é a prova de idiota, que mesmo com uma gestão ruim, essa empresa fique lucrativa. Então, assim, o problema do Bradesco é esse. Ele precisa de uma gestão sempre boa. Então, não é garantido que o Noronha vai se manter no banco por muito tempo. A gente não sabe, né? Vai que muda para uma gestão ruim. É por isso que você precisa caprichar no preço. O Bradesco ele é um bom banco. Na verdade, é o terceiro melhor banco aqui do país. Primeiro lugar é o Itaú, segundo o Banco do Brasil e terceiro o Bradesco. Porém, você tem que caprichar, ter um cuidado redobrado com o preço, tá? O Bradesco não é aquele banco que dá para pagar qualquer preço, senão sua rentabilidade será medíocre, tá? Você pega aqui nos últimos 10 anos, ó, quem comprou Bradesco lá no ano de 2026 está com uma rentabilidade total de 119%. Perdeu pro Banco do Brasil, perdeu pro Itaú. E quer ver quando você pega desde o Plano Real? Você pega aqui, por exemplo, o Bradesco numa lupa mais longa, a gente sabe que o Itaú e o Banco do Brasil geraram mais de 26% ao ano na média, desde o Plano Real. Já o Bradesco, quando você pega ele aqui, até separei, né? Um slide aqui dentro do Word para poder mostrar para vocês. Vou esperar aqui carregar. Mas, salvo engano, pessoal, o Bradesco gerou uns 20 a 21% ao ano na média. Foi bom? Foi bom, mas não foi excelente como o Banco do Brasil e tecnicamente o Itaú, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o preço. Então, o preço faz toda a diferença, as perspectivas. É um banco mais cíclico, voltado para o varejo. Então, tomem cuidado, tá? Não é a qualquer preço que você paga. Pegando aqui no longo prazo, ó, hoje a ação do Bradesco está em R$16, o banco custava 47 centavos lá nos anos 2000, né? E aí você pega isso aqui, você coloca dividido, né? Aí coloca menos 1 multiplicado por 100. O Bradesco se valorizou 3.304%, pegando desde o Plano Real. Então, ó, 0,47 centavos, mais ali, ó, 3.300% cheio, você tem aí 15,51, quase R$16, né? Então, para ficar aqui exato, vocês pegam o número 16, divide por 47 centavos, menos 1 multiplicado por 100, 3.304% de alta. Aí, quanto que o Bradesco pagou dividendo na média? Ele ficou na mesma média ali do Itaú, tá? Pagando uns 6 a 6,5% ao ano. Porém, o Itaú deu mais ganho de capital, deu mais valorização na ação. Então, você coloca aqui, ó, 3.300%, colocando numa lupa de 26 anos no tempo, você tem 14,53% ao ano na média. Aí você coloca isso aqui somado com yield na faixa de 6,5%, você tem 21%, justamente aí a média que eu coloquei no Bradesco. Então, mais uma vez, cuidado com o preço. Agora, se você compra barato, o Bradesco em estresse, você consegue bons retornos. Olha a prova viva aqui, ó. De lá para cá, pegando a cotação padrão de BBDC3, eu pego o BBDC3 porque ele é mais barata comparando com o BBDC4, tá? Você tem mais desconto. Então,
Então você pega aqui a cotação padrão, para quem pegou aqui no fundo do Bradesco, já está com mais de 70% de rentabilidade. Tá vendo como o preço aqui faz diferença? Então tá, Pablo, você falou. Qual que é o preço mágico no Bradesco? Pessoal, ó, na minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião aqui pra vocês. Eu acho que precisaria ainda cair mais. Não acho que está num bom preço, dada a qualidade que o Bradesco tem. Porque veja bem, a gente precisa colocar isso no preço. Então, o preço sobre valor patrimonial está abaixo de sua média. Se você coloca aqui, ó, 1,29, né? Dividido aqui por 0,95, de fato, o Bradesco está barato. Ele ainda precisaria subir uns 35% na cotação para ficar no preço justo. E se a gente engatar de fato o mercado de alta, o banco ele é cotado por um múltiplo médio na faixa de 2 vezes o valor patrimonial. Então hoje você teria um potencial de alta de 110% na cotação. Só que aquela questão do custo-oportunidade, né? Você tem aí o terceiro melhor banco do país sendo cotado por 0,90 de PVP, sendo que você tem um Banco do Brasil fingindo, tá? Que tá a 0,67 de PVP, já tem uma perspectiva de recuperação para os próximos anos, muito parecido com o Bradesco, e está mais barato. Então para que eu vou querer um Bradesco na carteira, sendo que eu tenho o Banco do Brasil mais barato? Então é esse cálculo que você precisa saber. Detalhe que o Banco do Brasil é melhor do que o Bradesco em termos de qualidade. Você pega ali os outros no longo prazo, ele deu mais retorno, tá? Essa que é a verdade, pessoal. Eu não vou ficar aqui trazendo mentiras pra vocês, tá? E a verdade é a seguinte, ó. Bradesco, se tivesse ali abaixo do 0,80, 0,75, aí seria totalmente diferente. Aí nesse preço já poderia valer bastante a pena, principalmente com essa questão da recuperação. Então, Pablo, qual é o preço que você ficaria de olho no Bradesco para longo prazo, já que é uma ação mais cíclica, a gente precisa tomar cuidado nos preços que a gente compra. Abaixo dos R$15. Se ele voltar para baixo dos R$15, já começa ali a ficar um preço interessante, dado de que o Bradesco está nesse processo de reestruturação, está, né, ampliando a sua rentabilidade novamente, porque não é a primeira vez que o Bradesco sofre crise de crédito. Você tem ideia, ele sofreu mais crise que o Banco do Brasil. Isso que o Banco do Brasil é agro, hein, que naturalmente acontece crise. Olha aqui, ó, Bradesco teve alta no lucro 2019, depois despencou. Bradesco teve alta no lucro aqui em 2015, depois despencou. E perceba, o lucro já está de lado há muito tempo, não saiu desse limbo aqui de 15 a 16 bilhões, tá? Agora que o Bradesco, pelo visto a gestão é boa, é afiada, aparentemente vai lucrar, se a gente colocar aqui 7 bilhões por trimestre, tá? Vamos colocar isso aqui. Ele poderia lucrar uns 28 bilhões esse ano. Se você coloca para a relação preço-lucro do Bradesco hoje, ele estaria por um PL na faixa de 6,5, o que é barato. E dado de que o patrimônio líquido do Bradesco vai aumentar, supondo que o patrimônio líquido aumente ali uns 5%, né? Hoje você pode ter um PVP projetado, no caso um VPA projetado para o Bradesco de 17,74. Então você já teria um leve desconto, R$16, né? Dividido aqui por 17,74, o P sobre VP fica em 0,90. Então preciso de mais margem, pessoal, essa que é a verdade, tá? Porque Bradesco é cíclico, não dá para pagar qualquer preço. Agora, se ele voltar para baixo dos R$15, aí já fica top, porque ó, 14,50 dividido por 17,70, o PVP, preço sobre valor patrimonial, já iria para 0,81. Já fica bem melhor de comprar Bradesco, né? Bem melhor. Fora que ainda você tem essa perspectiva de dividendos. O banco ainda vai contemplar um payout de 60%. Então, se você tecnicamente comprar Bradesco a 14,50, nada é recomendação, você multiplica aqui, ó, pelo número de ações do banco, que está aqui na faixa de 10,59 bilhões, a gente tem um valor de mercado na faixa de 153 bilhões, né? Estaria para uma relação preço sobre lucro na faixa de 5,4, já é bem descontado, pelo menos ali parecido com o do Banco do Brasil. O problema é que o Banco do Brasil está em crise de crédito, então se ele se recuperar ele fica em 3 vezes, mas tá bom, não vamos comparar, vamos olhar só pro Bradesco aqui. Um dividido, né, por 5,48 e você coloca aqui um payout de 60%, ele poderia te distribuir 10,9% de yield, voltando a ficar abaixo dos R$15. Então assim, espero cair mais um pouco. Pablo, quando que você colocaria Bradesco na carteira, na sua opinião? Bom, se eu tivesse muito dinheiro, tivesse um caixa grande, eu só colocaria, faria um aporte grande no Bradesco abaixo dos 14 a 13,50, porque aí, né, imagina o banco voltando a ficar em R$13, como ficou antes de toda essa alta que aconteceu. R$13,50, o valor patrimonial da ação pode chegar a R$18, eu tô comprando o banco por 0,75 de PVP, já fica bem barato, né? Fora que o Bradesco ele é cotado por múltiplos mais elevados quando o mercado está de alta. Então assim, depende do preço. Para ter uma boa rentabilidade, a gente tem que tomar um cuidado redobrado
com um preço, principalmente para Bradesco, mesmo que esteja barato, para grandes aportes, eu prefiro abaixo dos R$ 15. Vocês podem ter uma opinião diferente da minha, posso estar errado, tá? O Bradesco pode decolar na cotação, mas é uma questão de segurança, pessoal. Até porque comprar caro, geralmente essas ações com menos qualidade, você se arrisca muito. Diferentemente do Itaú, né? Que já é tecnicamente mais consolidado, já não depende muito de varejo, não depende muito de pequenas e médias empresas, acaba sendo totalmente melhor você ter o Itaú na carteira, mesmo pagando um múltiplo mais alto, porque você vai ter consistência. Já o Bradescão, a gente precisa caprichar no preço. Então, resultado fenomenal, o banco segue se recuperando, a gestão do Noronha está de parabéns, tá? Porque ele tem conseguido reduzir a inadimplência, mesmo num cenário adverso de uma Selic a 14,5% ao ano. Então, você vê que a gestão faz bastante diferença. Mas para o investidor que quer comprar barato, a gente fica torcendo para que a gestão continue errando a mão, né? Porque a gente sabe que um banco desse porte nunca vai quebrar. O Bradesco também é aquele banco que dificilmente vai quebrar, tá? Os três aqui, se a gente coloca Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, eles têm uma espécie de um oligopólio aqui no país, né? O Itaú é líder ali no crédito privado, o Bradesco é líder em pequenas e médias empresas e varejo tradicional. E o Banco do Brasil é líder no agronegócio. Então você vê que comprar esses bancos quando tudo está dando mal acaba por ser uma oportunidade, porque eles ficam baratos, te trazem um potencial de alta interessante e ainda você tem uma perspectiva de receber um bom dividendo no meio do caminho. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm comprado o Banco Bradesco e qual é a sua perspectiva para 2026 e 2027. Em particular, não tenho o Bradesco na carteira, mas é um banco que eu posso seguir de olho, porém em preços mais baixos, tá? Se ele viesse ali para baixo de uns 14, 13,50, se o mercado, né, se a bolsa como um todo recuasse mais um pouco, muito provavelmente o Bradesco ficaria cotado assim. E aí já poderia aqui, vendo, já começaria a olhar com mais carinho pro banco, né? Principalmente abaixo dos R$ 13. Imagina se ele viesse para 11, hein, pessoal? Nossa, aí seria muito bom, porque a R$ 11 o Bradesco estaria cotado por um PVP na faixa de 0,60. Aí seria uma baita oportunidade. Mas dificilmente isso vai acontecer, né? Geralmente isso acontece em momentos de crise, quando a empresa está passando por algum perrengue temporário, como é o Banco do Brasil no caso recente. Por isso que quando isso acontece, a gente tem que aproveitar, porque é temporário. Quando o banco voltar, já era. A ação sobe, o múltiplo explode, e aí você perdeu o barco, né? Perdeu de aproveitar o banco em bons preços. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!